pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema muito importante da hematologia, a anemia hemolítica induzida por medicamento. Nesse artigo mostra como alguns medicamentos podem desencadear a destruição das hemácias, levando a um quadro de anemia que pode ser grave e até passar despercebido. A anemia acontece quando existe a redução da hemoglobina e da massa dos glóbulos vermelhos no sangue. Normalmente, pensamos que é deficiência de ferro ou sangramentos, mas existem causas mais raras, como a anemia causada por medicamentos. Neste caso, determinados fármacos fazem o organismo atacar as próprias hemácias, ou seja, o sistema imunológico passa a reconhecer essas células como algo estranho e inicia um processo chamado de hemólise, ou seja, a quebra. Os antibióticos principais envolvidos nesse quadro são as penicilinas. O artigo também destaca medicamentos como rifampicina, anti-inflamatórios e alguns quimioterápicos. O mais preocupante é que os sintomas podem aparecer tanto após meses de uso quanto apenas uma única dose do medicamento. Por isso é fundamental que os profissionais da saúde estejam atentos aos sinais clínicos e ao histórico do medicamento e do paciente. Vamos entender como acontece a anemia hemolítica induzida por medicamentos. O artigo explica que alguns medicamentos conseguem se ligar à superfície das hemácias, fazendo com que o nosso sistema imunológico crie anticorpos contra essas células. Esses anticorpos atacam as hemácias e fazem com que elas sejam destruídas principalmente no fígado e no baço. Isso reduz rapidamente a quantidade de glóbulos vermelhos circulando no nosso organismo. Existem dois mecanismos principais descritos no artigo. O primeiro é o mecanismo tipo penicilina, muito relacionado às penicilinas e cefalosporinas. Já o segundo envolve imunocomplexo, sendo mais associado à rifampicina. Os sintomas costumam ser inespecíficos, o que dificulta bastante o diagnóstico da doença. Entre os principais sinais estão fraqueza, tontura, cefaleia, febre, taquicardia, náuseas e palidez. Além disso, como se trata de uma anemia hemolítica, também pode aparecer icterícia e aumento do baço, devido à destruição intensa das hemácias. É por isso que muitas vezes o paciente chega ao serviço de saúde sem imaginar que a sua causa principal do problema é o medicamento que está. Agora vamos falar sobre o diagnóstico, que é uma das partes mais importantes do artigo. A anemia hemolítica induzida por medicamentos pode ser confundida com várias doenças hematológicas. Por isso, o diagnóstico depende muito da suspeita clínica. O profissional ele precisa investigar cuidadosamente o histórico do paciente, principalmente o uso recente de antibióticos e outros medicamentos potencialmente relacionados à hemólise. O exame mais importante citado no artigo é o teste de Coombs direto, que também é chamado de teste de antiglobulina direta. Esse exame ele ajuda a identificar a destruição imunológica das hemácias. Além disso, outros exames laboratoriais também ajudam no diagnóstico, como o aumento do LDH, aumento da bilirrubina indireta, redução da hepatoglobina e o aumento dos reticulócitos. O artigo também reforça que nem sempre a pesquisa de anticorpos contra medicamentos será positiva, ou seja, um resultado negativo não exclui a doença. Por isso, a avaliação clínica correta e a correlação entre o início do medicamento e os sintomas são fundamentais para fechar o diagnóstico. Para finalizar, vamos falar sobre o tratamento da anemia hemolítica induzida por medicamentos. O primeiro passo é o mais importante, é suspender imediatamente o medicamento causador. Em muitos casos, somente essa medida já melhora significativamente o quadro do paciente. Quando a hemólise é mais intensa ou os sintomas persistem, o tratamento pode incluir glicocorticoides, principalmente a prednisona. Nos casos mais graves ou resistentes, o tratamento inicial pode ser utilizado imunossupressores ou até realizada a espelectomia, que é a retirada do baço. O artigo reforça que essa doença exige um manejo individualizado e multidisciplinar, envolvendo os médicos, biomédicos, farmacêuticos e toda a equipe de saúde. Além disso, o estudo chama atenção para a importância do uso racional do medicamento,
Muitas das vezes, o uso inadequado de antibiótico aumenta o risco das complicações graves como essa. Esse artigo mostra que é essencial investigar cuidadosamente os sintomas do paciente e sempre considerar o histórico medicamentoso durante a avaliação clínica.